Finalistas do Campeonato Cearense em campo pela Copa do Nordeste, dois resultados diferentes, duas sensações completamente diferentes para Ceará e Fortaleza nesse meio de semana. Enquanto o Tricolor teve uma atuação constrangedora contra o Souza, perdeu por 2-1, o Ceará conseguiu uma boa vitória diante da Juazeirense 2-0 e encaminhou a sua classificação. A única coisa em comum foram que ambos economizaram seus titulares para a decisão do próximo sábado, o jogo que vai definir o grande campeão cearense de 2025. Mas o que falar, né, do que aconteceu no Castelão e depois no Marizão pela Copa do Nordeste? Porque as sensações tão mistas dos torcedores, tão diferentes após a rodada, não pensando apenas no resultado, mas do que aconteceu dentro de campo. Um breve comentário sobre o que fizeram Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste nesse meio de semana, na penúltima rodada da primeira fase. Antes de qualquer coisa, meu nome é Caio Costa, caso você não me conheça, você está no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença por aqui. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Recentemente batemos a marca de 14.300 inscritos por aqui, caminhando rumo aos 15 mil, então meu muito obrigado mesmo. Peço também que você deixe o like, dê o hype, porque é muito importante para o crescimento do canal e o vídeo chegar a mais pessoas e a gente poder falar mais sobre futebol. Também agradecer o pessoal da Brown Digital, que faz parte gráfica aqui do canal. Meu muito obrigado mesmo. E aí, se você quiser fazer o contato com eles, está aqui o WhatsApp do Fábio, é só falar com ele. Vamos lá, né? Vamos dividir os assuntos, vamos por ordem cronológica. Vamos falar primeiro do Ceará, que tinha simplesmente 10 jogadores das suas categorias de base entre os relacionados para o jogo contra a Juazeirense. É claro que a Juazeirense é um time muito frágil mesmo, talvez o mais frágil que o Ceará enfrentou na atual temporada. Mas em termos de planejamento não tem o que se discutir. O Ceará economizou os titulares, conseguiu uma vitória dentro de casa que encaminha a classificação para o mata-mata da Copa do Nordeste e mantém aquela ideia de série invicta, né? São 13 jogos na temporada sem saber o que é perder. Mas não tem como não falar desse jogo e não falar de Antônio Galiano. A confiança é o melhor amigo do homem, eu já escutei isso de um amigo uma vez. E o Galiano, que começou o ano como titular, foi perdendo espaço, parecia que ia ficar ali meio de fora dos planos do Léo Condé. A vida dele parece que mudou após o gol contra o Confiança, sem trocadilhos com o que eu falei antes, pela Copa do Brasil. O paraguaio se renasceu dentro do time do Ceará. Fez aquele gol, marcou o gol de pênalti na decisão da vaga na Copa do Brasil, entrou bem no último clássico, sofreu o pênalti que deu a vitória ao Ceará, o pênalti convertido, batido e convertido pelo Fernando Sobral. Parecia que ele precisava de algo assim grande, né? Até falei naquele comentário, né? Parecia que ele precisava de uma atuação para poder se soltar, poder ter mais coragem de arriscar, né? Sem medo de errar, enfim, e mostrar mais do potencial esse que quem lembra do Galiano nas categorias de base do São Paulo sabe que ele sempre teve. Não estou diminuindo o fato da Juazeirense ser um time abaixo, mas é muito importante para o Ceará ter o Galiano jogando bem. É meio que o despertar do Galiano. Lá em 2018, fazendo aqui um preâmbulo, eu me lembro que o Lisca, quando teve aquela reação do Ceará, se falava de muitas contratações, e ele dizia, cara, no Ceará, com o poderio financeiro muito abaixo do que você encontra em relação aos outros times da Série A, você tem que recuperar jogadores que estão dentro do elenco. Não adianta sair contratando feito um louco se você pode ainda extrair talento, extrair qualidade, extrair produção de quem já está no próprio elenco. E o Galiano chegou em janeiro, não dava para descartar, e o Léo Condé acreditou muito nele. E hoje ele teve atuação de gala diante da Juazeirense. Fez um belíssimo gol de cabeça e depois conclui de forma magistral a jogada mais bonita do jogo, jogada que tem um toque de calcanhar de letra dele mesmo, que é a prova que a confiança está em alta de novo. Então, num time que perdeu o Pedro Henrique por um tempo, né, uma lesão que ele sofreu naquele jogo lá contra o América de Natal, e aí você perde o seu artilheiro na temporada até então, fica ali um vácuo, né, de quem vai jogar, o Fernandinho não está tão bem, o Ailon é uma outra característica e também não vive lá. Ter o Galiano crescendo de produção é uma notícia muito, muito boa para o Léo Condé, e o jogo de hoje contra a Juazeirense coroa esse momento do time paraguaio, do jogador paraguaio, perdão, contratado pelo Ceará para essa temporada. Lembrando, isso não significa que o Galiano vai ser um sucesso, mas depois de um começo ruim, é muito bom para o Ceará ver o Paraguai crescendo e sendo decisivo. Foi decisivo contra o Confiança, foi decisivo contra o Fortaleza
e hoje teve uma atuação brilhante diante da Juazeirense. Pegando um avião, vamos até Souza, uma atuação constrangedora do Fortaleza, né? Nenhum titular, nenhum zero entrou em campo, nenhum titular do jogo passado. A gente sabe que o Voivoda mexe o time pra caramba, fica complicado até dizer qual é o time titular do Fortaleza. Mas nenhum dos 11 iniciais do jogo contra o Ceará entraram em campo hoje no Marizão. Até o goleiro foi diferente, foi o Breno no jogo. Eu sei que é muito complicado um time esquecer, virar a chave para uma final de campeonato, principalmente quando você está em desvantagem. Os caras devem estar doidos que o jogo aconteça o jogo de sábado, esse jogo ali no meio do caminho talvez não falasse. Mas diante de um adversário que só tinha uma vitória na primeira rodada, eu esperava mais do Fortaleza, e um adversário que veio com apenas 5 titulares que disputaram a semifinal do Campeonato Paraibano. E o Fortaleza não teve domínio do jogo em momento algum. Era uma pobreza de 10, a mesma saída de 3 jogadores, às vezes com o Mancuso saindo junto com os zagueiros, às vezes era o Paul Fernandes, houve um momento que era o Zé Wellison, um time que o Pikachu a presença nula em campo, Moisés muito pouco, e ainda foi do trio ofensivo aquele que mais produziu, se você trazer o Renato Kaiser para essa equação. O time acha um gol depois que o Souza já tinha criado, já tinha aberto o placar, um erro de saída de bola do time paraibano, porque criando mesmo o Fortaleza não conseguiu. A volta do intervalo dava a entender que ia conseguir alguma coisa diferente, teve ali um lance do Moisés, tudo, não aconteceu. O Souza, que em nenhum momento pensou apenas se defender do Fortaleza enquanto o jogo esteve 11 contra 11, foi criando confiança, foi criando coragem para fazer as jogadas. Uma jogada linda do Pedro Lima, surgiu a falta, que o Luan Rodrigues, o grande nome do jogo, já tinha feito 1-0, faz o gol do 2-1, um belíssimo gol de falta. Nem mesmo quando ficou com um jogador a mais, a expulsão do Wellison, o Fortaleza conseguiu executar uma pressão real para cima do Souza. Tanto que a melhor chance de empate aconteceu antes ainda, com 11 contra 11, no lançamento do Felipe Jonathan para o Moisés, que o goleiro Bruno Fuso fez uma defesa. Repito, eu sei que é difícil quando você está em desvantagem no final se desconectar e pensar que tem um outro jogo ali na tua frente. Mas a gente às vezes normaliza nas atuações ruins do Fortaleza. E essa contra o Souza foi muito, muito ruim. Taticamente, individualmente também. As substituições que o Voivoda fez não surtiram efeito. Gostei até do Caio Wesley para um menino de 17 anos ter personalidade, buscar se movimentar, mas pouco foi acionado. Conseguiu a forceps até a falta que gerou a expulsão do ponta do Alisson, o Ellison, o ponta do Souza. Mas a produção ofensiva do Fortaleza foi muito pouco. Poderia até ter empatado na base da pressão, depois já tinha entrado o Pochettino, enfim, mas um futebol muito, muito paupérrimo. É claro que nem o que aconteceu no Castelão hoje, nem o que aconteceu no Marizão vão entrar em campo no sábado. É um outro jogo, é uma final de campeonato. Mas é importante para o Ceará ver que tem no Galeano hoje uma opção mais interessante do que seria há 2 semanas atrás, pelo nível de atuação que ele vem tendo, assim como o Fortaleza, além de tentar furar o bloqueio que o Ceará costuma fazer, além de tentar novas formas de jogar, analisar friamente as suas individualidades. Hoje, inclusive, até Eros Mancuso, que era grande notícia na minha visão nesse time, afinal de contas é o dono da lateral direita do Fortaleza, não jogava desde o empate em 0-0 contra o Ferroviário lá do jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O Mancuso hoje fez uma partida muito, muito ruim, coroada com um gol perdido debaixo da trave no final do jogo. Então é uma atuação, como é que eu posso definir, constrangedora que o Fortaleza teve contra o Souza. Agora, de fato, vai se pensar apenas na final, e aí é uma outra história, um outro capítulo que será contado no próximo sábado. E aí eu deixo para você, torcedor, tanto alvinegro quanto tricolor, dê sua opinião, deixe seu comentário aqui, torcedor alvinegro, o que é que você achou da atuação, principalmente do Galeano, do torcedor tricolor, a sensação após essa derrota contra o Souza. Pedir de novo o like para vocês, repito, é muito, muito importante mesmo no canal, então peço de coração tanto o like quanto o hype, que é muito importante por aqui. E fica de olho, a gente está falando sobre futebol o tempo todo.